Cuidado para não tomar choque. Abra suas Bíblias, por gentileza, em Oséias capítulo 6. Oséias capítulo 6. Quero agradecer as orações em favor da minha vida, da minha família. Muito obrigado, ainda não estou 100%, mas ficarei em nome do Senhor Jesus. Oséias capítulo 6. Primeiro livro do profeta menor. São 12 os profetas menores e Oséias é o primeiro. Depois de Daniel vem Oséias. Abra por gentileza, para a gente então se debruçar e estudar. Oséias capítulo 6. Bons irmãos sabem que eu gosto de pregar expositivamente. Vou trazer o contexto para a gente entender a dinâmica então da ministração. Mas eu quero me ater somente no verso 3, que é a divisa do nosso tema anual, intimidade, uma jornada ao coração de Deus. Queridos, estamos diante de um livro profético, considerado um dos profetas menores do Antigo Testamento, um dos 12 livros escritos no Antigo Testamento. Por que profeta menor? Porque ele foi menor nos seus atos, nas suas ações? Não, porque o livro é menor do que os livros dos profetas maiores. Isaías, Jeremias, Lamentações de Jeremias, Ezequiel e Daniel. São 5 profetas maiores. E Oséias é um dos profetas menores, porque o livro é menor. A quantidade de capítulos que há neste livro. Oséias, queridos irmãos, ele foi e profetizou, foi um profeta e profetizou no seu tempo, no reino do norte, o reino de Israel. Este livro profético foi escrito no ano 755 a 715 antes de Cristo. É interessante que Oséias, ele foi contemporâneo de Amós e de Isaías. O profeta viveu em uma época onde o rei de Israel era Jeroboão II. E é interessante que a época que este profeta viveu foi uma época muito bacana, legal, financeiramente falando. A economia estava de Israel ótima. Porém, queridos irmãos, apesar da prosperidade da economia que estava em Israel, existia uma problemática, uma decadência espiritual, moral e política. O povo de Israel se afastou de Deus. O povo de Israel deixou Deus de lado e começou a se inclinar para os prazeres da vida, deixando então que as coisas da vida pudessem tomar e dominar os seus corações. Oséias recebe o chamado de Deus para revitalizar a sua igreja, para levar a consciência deles do pecado que eles estavam vivenciando. Mas também Deus usa o profeta para dizer do seu desejo, desse recomeço, de restaurar, restabelecer a comunhão com o seu povo. É interessante, queridos, que Deus usa a própria vida do profeta Oséias para transmitir a mensagem. Oséias não simplesmente prega, mas ele vive. Deus pede para ele casar com uma mulher infiel. No capítulo 1, no verso 2, a parte B diz o seguinte: vai, toma mulher de prostituição e terás filhos de prostituição. Deus quer mostrar para seu povo, por meio do casamento do profeta, a infidelidade, porque essa mulher posteriormente ela vai ser infiel ao profeta Oséias. E assim Deus fala por meio do profeta, da vida do profeta, da infidelidade do seu povo, do abandono do seu povo, da sua comunhão, do seu relacionamento, da intimidade, da vida de santidade diante de Deus. O capítulo 6, queridos irmãos, é parte da seção maior
que inicia no capítulo 4 e vai até então o capítulo 6, no qual Deus ele denuncia o pecado de Israel e chama então a Israel ao arrependimento. O início do capítulo apresenta um clamor aparentemente sincero, no verso de número 1, venham, voltemos ao Senhor. No entanto, Deus que conhece o coração do seu povo, conhece o nosso coração, logo denuncia então esse arrependimento e diz, é superficial, não é verdadeiro, não é genuíno. Isso ele disse no verso 4. No verso 3, queridos, onde nós vamos então ministrar nessa noite, expor nessa noite, representa, queridos irmãos, um eco profético então, da verdadeira resposta desejada. Uma convocação genuína à intimidade, onde nós encontramos, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Um chamado radical de Deus para seu povo. Ele confronta o povo com a verdade de que não basta simplesmente conhecer a Deus, e é fato isso. Não basta simplesmente conhecer a Deus. É preciso, então, ter um relacionamento profundo com Ele. Por isso, então, que o profeta é usado por Deus a trazer essa verdade. E aí ele usa, então, uma metáfora, a metáfora da alva e da chuva, que revela a fidelidade e a ação renovadora do Senhor sobre o seu povo. O desejo de Deus, a promessa de Deus sobre o seu povo. Bom, é neste verso 3 que vamos, então, destacar como um dos versos, queridos irmãos, mais preciosos, mais profundos do Antigo Testamento, que ecoa a esperança da restauração espiritual do povo de Deus, de Israel, que estava em decadência espiritual, que estavam afastados de Deus, vivendo nos prazeres do mundo. E o desejo de Deus é levar o seu povo à intimidade com Ele. Eu dividi em 3 pontos esse verso 3. Primeiro ponto, conheçamos o Senhor, um convite à intimidade real. Segundo ponto, prossigamos em conhecer o Senhor, um chamado à perseverança na jornada. E último ponto, como a alva, a sua vinda é certa, uma promessa de renovação pela sua presença. A grande ideia é, a intimidade com Deus é um convite contínuo, a comunhão profunda, sustentada pela fidelidade divina. Vou repetir. A intimidade com Deus é um convite contínuo, a comunhão profunda com Ele, sustentada pela fidelidade divina. Pois bem, queridos irmãos, vamos fazer a leitura. Você projeta aí nada, por gentileza. Já está? Vamos lá, toda a igreja? Conheçamos. Mais uma vez. ARA, Almeida Revista Atualizada, capítulo 6, verso 3. Vamos lá? Conheçamos. Nada? Oséias 6, 3. Conheçamos. Amém, que o Senhor possa aplicar a sua palavra aos nossos corações. Diante desse chamado do profeta Oséias para o povo de Deus, e para nós, porque essa mensagem ecoa para o nosso tempo, para a igreja do Senhor Jesus do século 21, para nós que estamos aqui nessa noite, a resposta que Deus espera de cada um de nós é mais do que uma emoção momentânea. Deus não quer as nossas emoções envolvidas nesse negócio. Pois é uma decisão sincera, queridos irmãos, que temos
que ter diante de Deus, de buscar intimidade com Ele, uma decisão sincera, que a igreja de Cristo desperte do comodismo espiritual e compreenda que Deus não quer apenas sua obediência exterior, mas o coração, aquilo que está por dentro, aquilo que é interior, aquilo que Ele consegue ver, o que nós não conseguimos ver, a sinceridade que há no nosso interior. Que reconheçamos, queridos irmãos, que a vida cristã não termina com a conversão, mas começa com um convite diário para o conhecer e prosseguir em conhecer ao Senhor. A resposta desejada é o arrependimento, é o recomeço, é voltar atrás, é reconhecer de onde a gente caiu, de onde nós deixamos o primeiro amor, onde nós esfriamos, e deixamos então aquilo que é genuíno, verdadeiro, o processo de relacionamento com o Senhor para trás. É necessário o arrependimento genuíno, eliminar as distrações da nossa vida, abandonar então, queridos irmãos, a superficialidade da espiritualidade, da vida cristã, e termos um compromisso com um relacionamento crescente com o nosso Deus. Essa é a resposta que devemos dar nessa noite ao Senhor. Que a igreja, que nós, os discípulos, entendamos que intimidade não começa por acaso, mas por meio de uma disciplina, de tempo e de entrega. É dessa forma que se inicia então o processo de relacionamento, de comunhão, de intimidade com o Senhor. É isso que o Senhor quer e espera de cada um de nós. Que cada um de nós, enquanto discípulos, não percamos de vista a importância do exercício espiritual, a vida de oração, a meditação na palavra, a prática da palavra, que está correlacionada com a vida de santidade e a comunhão com os irmãos. Que o coração de cada um de nós, que nosso coração anseie mais e mais pela presença de Deus, do nosso Senhor e Salvador Jesus. Bom, a intimidade com Deus é um convite contínuo, a comunhão profunda, sustentada pela fidelidade divina. Pois bem, queridos irmãos, a primeira coisa que eu quero ver com vocês aqui está no verso 3, a parte A, onde nós vimos um verbo, começar. Conheçamos, melhor dizendo, o verbo conhecer. Conheçamos o Senhor, um convite à intimidade real. Quando o profeta é usado por Deus para comunicar ao povo de Israel, conheçamos, porque no capítulo 4 ele deixa claro, no verso 6, que o povo estava sendo destruído, estava perecendo por falta de conhecimento. Eles não conheciam a Deus de fato, conheciam os milagres que Deus fazia, mas não o Deus de milagre, o Deus que realizava milagres, o Deus das causas impossíveis, o Deus criador do céu, da terra e do mar. Não conhecia Ele e a sua verdade. É por isso que o profeta leva a consciência dos seus ouvintes, do povo de Israel, que eles deveriam conhecer o Senhor. Não é um ritual, queridos, não é algo religioso, não é algo de aparência, esse conhecimento, mas fala de intimidade profunda, sinceridade. O verbo conhecer no hebraico traz essa expressão de profundidade, de intimidade. É como o marido e a esposa, é como o pai e o filho que tem esse relacionamento próximo. Não se trata de conhecer fatos sobre Deus, onde eles conheciam fatos sobre Deus. Deus é aquele que tirou o povo, os nossos ancestrais, os nossos antepassados lá do Egito, operou milagres e maravilhas, fez sinais e prodígios, fez o povo passar pelo Mar Vermelho em terra seca, fez o povo também atravessar o Rio Jordão. Deus mandou manar do céu
para alimentar o seu povo. Deus fez sair água, né, da rocha para saciar a sede do seu povo. Eles ouviam sobre isso, mas eles não conheciam a Deus. Por isso que o profeta está dizendo: precisamos conhecer a Deus. Queridos irmãos, é de suma importância ter conhecimento de Deus. Não, volto a dizer, ritualista, não conhecimento religioso, não de aparência, mas com intimidade, com profundidade, com sinceridade. É isso que o Senhor quer, que conheçamos a Ele e o buscamos de todo o nosso coração. O povo de Israel, volta a dizer, queridos irmãos, conhecia os feitos de Deus, mas havia se afastado do seu coração. Eles conheciam, mas estava longe do coração de Deus, estava longe da presença do Senhor. Se falava de Deus, mas de fato não se cultuava a Deus de maneira legítima, genuína, verdadeira. Deus não quer apenas servos obedientes, mas filhos íntimos que o conheça verdadeiramente. É isso que Ele espera e quer de nós. Sermos filhos íntimos, não somente obedientes, mas íntimos. Ele nos convida para esse processo de relacionamento íntimo com Ele. E a gente precisa fazer esse movimento. Porque, queridos irmãos, a gente precisa iniciar aqui. A irmã Irene falou: estamos preparados para a volta de Cristo, que eu quero parafrasear a fala dela. E para isso precisamos conhecer a Deus. Porque a eternidade nós vamos passar, João 17, verso 3 diz, conhecendo a Deus. Essa é a eternidade. Vamos passar a eternidade conhecendo a Deus. E a gente precisa ter esse pontapé inicial aqui, agora, neste momento. Ter intimidade profunda. Fazer esse movimento em direção ao nosso Pai Celestial, ao nosso Senhor e Salvador Jesus. Queridos irmãos, não podemos ficar nessa zona de conforto, nessa zona acomodada. Não podemos usar os rituais que a gente sempre usou para buscar ao Senhor de forma alguma. Temos que abandonar tudo isso e agora partir em direção ao nosso Pai Celestial, porque os seus braços estão abertos, nos esperando para esse relacionamento íntimo com Ele. Lembra de Moisés? Um exemplo. Moisés conhecia o caminho do Senhor, enquanto o povo conhecia apenas os seus feitos. Está lá no Salmo 103, verso 7. Manifestou os seus feitos, ou melhor, manifestou os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. Queridos, há uma diferença entre ver o que Deus fez e entender, ter conhecimento quem Ele é. Ver o que Deus fez e ter conhecimento, consciência de quem Deus é. Quem é Deus para você? Quem é Deus? Basta simplesmente falar: Ele é o meu Pai. Isso é suficiente. Você tem consciência, plena consciência dessa verdade, que Ele é Pai, que Ele é o seu Criador, que Ele é o seu Redentor, o seu Senhor. Mas você precisa ir além, e muito além nesse processo de relacionamento com Deus. Não basta a conversão não é o último estágio, mas a gente precisa agora mergulhar na presença do nosso Pai, para o conhecer de todo o nosso coração. Isso é importantíssimo. Esse é o convite de Oséias para nós, um relacionamento vivo, crescente, baseado na relação, né? Ou na revelação que Deus nos dá, por meio da sua palavra e pelo seu Espírito. A gente precisa, a gente necessita, a gente depende disso, a gente precisa fazer esse movimento em direção ao Senhor. Deus se deixa conhecer aqueles que o buscam de coração. Jeremias capítulo 29, verso 13. Buscar-me-eis e me achareis, quando o quê? De todo o coração. Tem que mergulhar nesses rios. Não fique com as águas, trabalhamos isso, nos tornozelos, mas mergulhe nos rios de Deus, no relacionamento com Ele. Invista tempo, faça esse movimento em direção ao conhecimento, a conhecer a Deus. Ele quer ser conhecido por ti,
E Ele nos dá vazão para isso. Ele nos dá margem para isso. Ele deseja isso, que o conheçamos. Conheçamos então a Deus, queridos irmãos. O verdadeiro cristianismo é relacional, não apenas doutrinário. O convite permanece até hoje. Conheçamos o Senhor. Olha só o que o profeta Jeremias diz no capítulo 9, no verso 23 a 24. Assim diz o Senhor: não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas, mas aquele que se glorie, glorie-se nisto. Olha só, quer se gloriar? Glorie-se nisso, em conhecer e saber que eu sou o Senhor, e faço misericórdia e juízo, e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Quer se gloriar? Se glorie nisto, em conhecer ao Senhor. Nossa, irmãos, que honra é a nossa, de se relacionar com aquele que é santo, aquele que é Criador, aquele que é Senhor. Que honra é nossa, e a gente precisa fazer esse movimento em direção ao nosso Criador, a razão da nossa vida. Gente, o maior valor da vida é conhecer a Deus. É tanto que aponta para a eternidade. A gente começa aqui e a gente vai dar continuidade na eternidade. Vamos passar a eternidade conhecendo a Deus. É processual. No início do casamento, a gente estava se conhecendo, eu e Jaque. Eu lembro que ela estava na porta, isso ela me relata. Alguns anos atrás ela me relatou sobre isso, estava lá chorando muito, e a mãe perguntou: por que você está chorando já vestida de noiva? Minha mãe, eu acho que eu não amo ele não. E ela, minha sogra, olha a minha sogra é uma bênção, né? Minha filha, ainda dá tempo ainda de desistir. Ainda não posso desistir porque Deus deu uma palavra, esse é o homem da minha vida. Pode casar, minha filha. Se eu soubesse disso, eu interrompi o casamento, mas não sabia não. Foi Deus que deixou eu ouvir. Mas com o passar do tempo, a gente foi se alinhando. O Senhor foi nos juntando. A gente foi se conhecendo. Apesar das diferenças, apesar de alguns detalhes ou outros, Deus foi nos unindo. Hoje você vê Jaque com outro discurso. Eu amo meu esposo, eu sou apaixonado por ele. É processual. J.I. Parker diz, em seu livro, O Conhecimento de Deus: conhecer a Deus é mais do que saber fatos sobre Ele. Conhecer a Deus é mais do que saber fatos sobre Ele. Ah, Deus fez isso na minha vida. Ah, Deus operou na vida de fulano e tal. Ah, Deus curou. Ah, Deus realizou. Gente, é muito mais. Muito mais. É experimentar um relacionamento pessoal, vivo e íntimo com o próprio Deus. Isso é conhecer a Deus. Experimentar esse relacionamento íntimo e pessoal, vivo com Ele. E é isso que Ele quer, espera de cada um de nós. Por isso, queridos irmãos, intimidade com Deus exige mais do que rituais. Porque a gente é influenciado pelos rituais. Exige o coração, exige sinceridade, exige verdade diante dEle. Deus se revela a quem o busca com sinceridade. E é possível estar perto das coisas de Deus, mas longe de Deus. É possível estar perto das coisas de Deus, mas longe de Deus. Guardem isso. Por isso, é melhor você estar perto de Deus, e Ele vai te levar para perto das coisas dEle. Amém? Se aprofunde no relacionamento com o Senhor. O segundo verbo, não é o primeiro verbo conhecer, o segundo verbo prosseguir. Prossigamos em conhecer o Senhor. Um chamado à perseverança na jornada. Ou seja, queridos irmãos, um movimento contínuo em direção a Deus. Essa jornada ao coração de Deus, queridos irmãos, fala de um processo, fala de etapas,
fala de avanços, às vezes com dificuldade, às vezes com queda, às vezes com tempestade, às vezes com deserto, mas sempre com a meta de mais intimidade com Deus. A ideia de prosseguir, de perseverar nesse processo de relacionamento com o Senhor. Conhecer a Deus, queridos irmãos, é uma jornada contínua. E a gente precisa ter isso em mente. O verbo no hebraico indica esforço, determinação, constância. Prosseguir, constância, determinação. Porque os desafios virão. As tentações também vão aparecer. As distrações da vida. Até a nossa própria família. Até os nossos próprios amigos. Pessoas mais próximas da gente. Pode se tornar uma distração. Pode se tornar um percalço. De a gente pensar em desistir, pensar em retroceder, pensar em voltar atrás. Pensar em fazer coisas que não tem nada a ver no processo de continuação, de continuidade em se relacionar com o Senhor. Por isso a gente precisa ter cuidado. Intimidade com Deus, queridos irmãos, não é alcançar um culto ou em uma experiência isolada, não é isso. Não é alcançar um culto, alcançar a Deus em um culto ou uma experiência isolada. É como um caminho que se percorre todos os dias, mesmo quando não há emoção, mesmo quando tudo parece silêncio. Esse é o caminho que a gente deve prosseguir. Mesmo quando não há emoção, e a gente precisa persistir, prosseguir com determinação e constância nesse processo de relacionamento com o Senhor. Eu lembrei aqui, queridos irmãos, quando eu estava estudando de Paulo. Paulo, ele precisava refutar os falsos obreiros, estavam ali circulando em Filipos. E ele escreve aos irmãos ali em Filipos, a carta aos Filipenses, no capítulo 3, ele inicia no verso 1, já dizendo desses homens: ó, são maus obreiros, são cães, não prestam, são isso, aquilo outro. Ele está identificando o que eles são. Eles se acham perfeitos, se acham os melhores, os bambambãs, é um grupo seleto, essa cabeça, né, farisaica, gnóstica, esse grupo que só eles são salvos, eles são perfeitos, enfim. Aí Paulo começa a dizer, ó, é o seguinte, meus irmãos, se fosse para tirar onda, para se vangloriar, quem era para tirar onda era eu. Por quê? Aí ele vai dizer, a partir do verso 5, eu fui circuncidado no 8º dia, sou da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus. Quanto à lei, eu era fariseu. Quanto ao zelo, perseguidor da igreja. Quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Olha aí, não era para me tirar onda com eles, mas eu vou dizer uma coisa para vocês aqui. Vou dizer uma coisa para vocês. Mas o que para mim era lucro, no verso 7 ele diz: isto eu considero como perda por causa de Cristo. Paulo abre mão de toda a sua pompa, todo o seu prestígio, todo o seu status, tirar onda com esses caras e diz assim: mas eu abro mão de tudo isso por causa de Cristo. Verso 8, na verdade eu considero tudo isso como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Eu quero conhecer mais a Cristo, eu quero prosseguir. E aí ele dá seguimento, a partir do verso 12 ele diz: olha, eu já fui alcançado por Cristo, já sou perfeito, mas ainda não sou pleno. Fui alcançado pela graça, tenho uma nova vida, e agora eu desfruto dessa nova vida em Cristo. Porém, eu estou trilhando num caminho, eu estou prosseguindo. No verso 13 ele diz: eu prossigo. Ele tem um objetivo, ele tem uma determinação, ele tem uma constância no caminho do Senhor. Ele deixa tudo para trás, porque ele agora tem uma nova vida e decide viver essa nova vida para a glória de Deus. O que ele quer? Eu quero é conhecer a Cristo. Eu quero é conhecer a Cristo. Gente, quando eu vi o testemunho dessa jovem, não sei se jovem, mas jovem senhora, enfim, em um país que eu não sei se eu teria coragem de estar lá. Com certeza ela abriu mão de tudo na vida dela para viver e estar lá.
E aí a gente deve fazer uma reflexão, será que eu teria coragem? E nós que temos a liberdade, livre acesso à sala do trono do Pai, livre acesso para adorar, cultuar, exaltar, enaltecer, livre acesso para ter essas grandes reuniões para a glória de Deus, a gente perde a oportunidade de estar na constância, de prosseguir, de estar firme, de estar focado, centralizado na pessoa bendita de Cristo, por causa de coisas pequenas, por causa das paixões deste mundo, por causa da vida de impiedade, por causa dos prazeres da carne, por causa das pessoas que estão à nossa volta, sendo usadas pelo nosso adversário, e nos tirando o foco, nos tirando a atenção. Não olhe para o lado, mas olhe para Cristo. Não olhe para a direita nem para a esquerda, mas olhe para o autor e consumador da nossa fé, Cristo Jesus. Olha para Ele, olhe para Ele. É para Ele que nós devemos olhar. Queridos irmãos, é processo a vida cristã e a gente deve estar nesse processo. Livro de Provérbios, já citei aqui, capítulo 4, verso 18, diz que a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais, até chegar esse dia perfeito. Deus não se revela de uma vez só, mas gradualmente, na medida em que nós o buscamos. Lógico que o ápice da revelação de Deus é seu Filho Jesus, que Ele já nos revelou por meio da sua palavra. Mas no processo de relacionamento com Ele, lembra das medidas lá de Ezequiel? Era 500 em 500, 500 no tornozelo, 500 no joelho, 500 na cintura, 500 no ombro, e depois acabou. Agora você tem que mergulhar, não tem como você passar agora andando, tem que nadar. Então a medida quem dá é Deus, no processo de relacionamento, mas Ele tem interesse de se relacionar com a gente, e a gente não pode parar. Por que você parou? Por que você parou? Você não está mais orando como orava antes? Você não está mais lendo a palavra como lia antes? Você não acorda mais de madrugada porque você acordava antes? Queridos, não podemos parar, não podemos retroceder, não podemos voltar atrás. Aí eu fico pensando aqui, queridos irmãos, e Thomas Edison, que tentou mais de 1000 vezes fazer a lâmpada. Tentou mais de 1000 vezes. Imagina se ele parasse. Gente, eu estava sentado aqui viajando, falei, meu Deus do céu, o mundo é impactado com as lâmpadas que este homem criou e inventou lá no passado. E aí a jornalista fez uma pergunta para ele. As milhares de falhas que ele teve durante o processo de invenção. E aí, me fale um pouquinho sobre essas falhas. E ele respondeu com muita sabedoria. Eu não falei 1000 vezes. A senhora está enganada. Não falei 1000 vezes. Eu encontrei 1000 maneiras que não funcionaram. Só isso. Eu encontrei 1000 maneiras que não funcionaram. Mas depois eu acertei. Queridos, tenta de novo, vai lá. Volta à comunhão, volta ao relacionamento. Começa devagarzinho, com 1 minutinho. Pastor, orava 2 horas de relógio, oh maravilha. Você pode voltar. Começa com 1 minutinho. Acordou de manhã, a primeira coisa que você faz, qual é o segredo, irmã Lia? Escorregar da cama e cair de joelhos. 1 minutinho, 2 minutinhos, começa, vai para 3, vai para 4, vai para 5, daqui a pouco você vai ter o tempo. Mas pastor, é tão apertado, tem que acordar, tem que sair, tem que trabalhar, tem que cuidar de menino, tem que fazer isso, fazer aquilo outro, tem que sei o que mais lá. Eu sei, é muita coisa, porque está tudo corrido, tudo mexido, tudo futucado, tudo estranho, tudo esquisito. Mas, queridos irmãos, não podemos perder a essência. Deus nos chama ao conhecimento dEle, da sua pessoa, da sua presença, a intimidade profunda com Ele. E nós precisamos prosseguir, persistir, continuar nesse caminho. Amém? Vai lá, tenta mais uma vez. Não para não. A.W. Tozer diz no seu livro A Busca de Deus: aqueles que buscam a Deus de verdade devem segui-lo até o fim, pois é na presença da alma faminta que Deus se revela em profundidade. Pegou isso, irmãos? Aí eu estava estudando. Ontem de manhã eu fui convidado
para o encontro dos pastores de outras denominações. E fui, uma palestra muito boa, muito edificante. E a gente tem mania, né? E eu estava pensando, meu Deus, é verdade. Há 15 dias atrás eu estava pregando aqui Ezequiel capítulo 43. E falei e citei. Que saudade daquele menino que ficava lá no fundo do quintal, sentado na escada, com intimidade profunda com o Senhor. Só que essa frase mexeu muito comigo. Olha só. Olha só. O seu maior inimigo para o futuro pode ser o sucesso do seu passado. Pegou? Eu sempre olho aquele menino que tem uma referência de intimidade com Deus, mas eu preciso fazer alguma coisa, eu não estou mais lá. Eu não moro mais lá, não estou mais na escada, não tenho mais a escada na minha vida, não tenho mais aquele momento especial lá. Hoje eu tenho família, hoje eu tenho esposa, eu tenho filhos que ficam no meu pé do ouvido o dia todo. Que eu preciso buscar um tempo, uma hora, um minuto, para que eu possa ter esse momento de intimidade. Mas lá atrás foi sucesso para mim. Eu não posso ficar só olhando para lá, porque o sucesso do meu passado pode ser o meu inimigo para o futuro. É agora, irmãos. Hoje eu tenho um novo lar, uma nova casa, um novo espaço para orar, uma nova residência para buscar o Senhor. E eu preciso agora usar as estratégias do meu tempo, do tempo presente, para buscar o Senhor. Eu não posso ficar olhando para o passado, porque o passado era assim, porque isso era assim, porque é dessa forma. Gente, estamos no presente, vamos olhar para agora, para engrenar para o futuro, para a glória de Deus. E agora o seu presente, faça agora que tudo aconteça para a glória de Deus. Mergulhe você e Deus em intimidade, em comunhão, profundidade. Levante as madrugadas, consagre a sua vida. Consagre a sua vida diante do Senhor. Abra mão de coisas que lhe rompem no processo de relacionamento. Você sabe o que é, porque eu sei também o que atrapalha. Abre mão e mergulha no rio de Deus. É isso que Ele quer e espera de cada um de nós. Eu não posso ficar olhando para o menino da laje, o menino da escada. O menino da laje é o pastor Zéias. Se eu ficar olhando para lá, pastor Oswaldo, não vou conseguir. Lá era uma bênção. Lá eu via a estrela cadente passar, Deus confirmar que estava me ouvindo. Espera aí, não é o mesmo Deus? Só não tenho mais a escada que eu tinha antes. Agora é diferente. Por isso, queridos irmãos, e agora? É nesse contexto, nesse momento. Intimidade é uma jornada, não um evento, queridos. É processual. Não pare no primeiro passo, continue mesmo sem sentir. Vai lá, mergulha, busca o Senhor. É processual, não estou sentindo nada, não tem problema não, vai. Uma hora você vai ver Deus se manifestar de maneira poderosa sobre a sua vida. Deus lhe tomar por meio do seu espírito e você ser inundado pela presença do Senhor. Vá, dê mais um passo, avante. Não pare, continue. Porque a maturidade espiritual exige disciplina e paixão. Disciplina e paixão. Tem que ter. Se não tiver, não vai. Tem que ter. Eu vi a minha mãe, todos os dias de manhã, orando e lendo a palavra. De joelhos e lendo a palavra. Eu cheguei, rapaz, eu vou imitar ela. Gente, até hoje, é o mesmo esquema. Até hoje. Hoje ampliei. Hoje agora faço as minhas anotações, as minhas considerações no caderninho. Já falei para os irmãos aqui, mas a gente precisa avançar, não podemos parar. E por fim, o profeta diz: como a alva, a sua vinda é certa. Ó, certeza, uma promessa de renovação pela sua presença, presença que traz refrigério e renovação. Queridos, a alva que remete à ideia da luz que vem após a escuridão, o dia amanhecendo. Quem acorda aqui 4 da manhã, só Cristiano, né? Cristiano e Jaque. Irmã Josa, vê o dia amanhecer, minha irmã? Está tudo escuro, daqui a pouco o sol vai saindo, vai raiando. É exatamente isso, a alva representa isto, traz essa ideia e essa metáfora que o profeta usa
para trazer a ideia da renovação, esperança e certeza para o povo de Deus. Irmãos, Deus nos ama demais. A prova está no seu Filho, Jesus Cristo. Não era nem para a gente estar aqui nessa noite. Não era nem para a gente existir. A cruz era para mim. A cruz era para você. Mas Ele levou sobre si as nossas dores, transgressões, enfermidades, sobre as suas pisaduras fomos sarados. E aqui há a promessa. E conheçam, venham, prossigam, não pare, não olhe nem para a direita nem para a esquerda, vai surgir as tentações, irmãos. O que surge de tentação não é brincadeira. Para todo mundo, para todo cristão, esse que diz que não tem é mentiroso. Todo mundo é tentado, todo mundo é provocado, a carne é fraca e o nosso adversário sabe e conhece a nossa fraqueza. Mas a palavra certa nessa noite do Senhor é: prossigam. Por quê? Como a alva, a sua vinda é certa. Ele virá. Vimos aqui uma promessa, queridos irmãos. A manifestação de Deus é certa como amanhecer. Ou seja, mesmo que a noite esteja escura, a luz virá. Mesmo que você não esteja sentindo nada, mesmo que você não esteja vendo nada, esteja tudo turvo na sua vida, a luz virá. A luz virá. Essa certeza nos sustenta, queridos irmãos, em buscarmos ao Senhor, pois a sua vinda é certa. Aqui o senso de segurança e certeza de que a vinda de Deus é certa, queridos, seja tanto para juízo, como também para renovação, é inevitável e é garantida. Paulo chega a dizer isso escrevendo para o seu filho na fé Timóteo, na primeira carta. Ainda que sejamos infiéis, Ele permanece fiel, Ele virá. Aqui fala de uma promessa futura, mas nós sabemos que apesar de futuro, que o nosso Senhor Jesus voltará para nos buscar. Temos uma proposta também presente, uma promessa presente para nós. Se você buscar, você vai encontrar. Se você fizer isso de todo o seu coração, se você abrir o seu coração, se derramar diante do Senhor, deixando a religiosidade, a superficialidade, deixando os rituais, deixando coisas que não, o tradicionalismo, né? Aquela coisa engessada, aquela coisa mecânica, deixando tudo isso para trás e então se lançando nos braços do Senhor, você vai o achar. É certeza que Ele irá e virá sobre a sua vida, de maneira poderosa, como também sobre a minha vida. É inevitável, é garantida a presença do Senhor. Isso transmite a ideia, queridos, de que assim como o amanhecer chega após a noite, a presença de Deus trará renovação. Não importa o tempo que leve, Deus virá em nosso favor, Deus virá em seu favor, Deus virá em sua presença, Deus virá para te acolher, para te alimentar, para te abraçar, para te consolar, para te sustentar. Deus virá sobre a sua vida, não virá, mas Ele já veio, Ele está aqui nessa noite, onde tem dois ou mais reunidos em seu santo nome, Ele se faz presente. Deus é contigo, Deus é na tua vida, Deus está trabalhando de maneira poderosa no seu coração nessa noite, porque Ele quer se relacionar contigo. Quem o busca com sinceridade pode esperar sua manifestação. É certeza. Ele virá como a chuva serôdia que cai no tempo da colheita, trazendo renovação, fortalecimento, fertilidade e também preparo para o fruto. Tiago diz na sua epístola, capítulo 5, versos 7 a 8, onde o agricultor espera a chuva com paciência, assim é a nossa vida espiritual. Há um tempo de espera e tempos de refrigério. Aí Tiago diz: portanto, irmãos, sejam pacientes,
até a vinda do Senhor. Calma, só não pare, prossiga. Vejam como o agricultor aguarda que a terra produza a preciosa colheita, e como espera com paciência até vir as chuvas de outono, que é a chuva chamada temporã. Vai preparar a terra. A semente está lá, então a chuva vai vir para preparar a terra e molhar aquela semente. E da primavera, e agora ele fala então da última chuva, a seródia, a que cai no outono, logo após o plantio, para assim então trazer benefício para o solo e ao mesmo tempo trazer benefício para a semente. Queridos irmãos, não esqueça o que está escrito em Lamentações de Jeremias capítulo 3, verso 23, que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Ele te chama para esse recomeço. Onde foi que você parou? Onde foi que você caiu? Aonde foi que você deixou a desejar na sua vida com Deus, no seu relacionamento, na sua comunhão, na sua intimidade? Ele lhe chama. Ele não está aqui para te apontar, ele está aqui para te dizer: epa, a minha misericórdia é renovada sobre a sua vida. O mesmo Deus que promete, cumpre, queridos. Quando Deus se manifesta, Ele reage. Ele rega a terra seca da nossa alma, restaura o ânimo, traz direção e cura. Esse é o nosso Deus, que rega a terra seca da alma. Ele traz restauração, ânimo. Ele também traz direção e cura. A presença de Deus muda ambientes, transforma corações e renova os seus propósitos. Ele vem sobre os que perseveram. Persevere. Persevere. Salmo 105, verso 4 diz: busque o Senhor e o seu poder. Busquem continuamente a sua presença. Segundo as Crônicas, capítulo 15, verso 2, a parte B diz: se o buscarem, ele se deixará achar. A parte B. Isaías capítulo 53, verso 6 diz: busque o Senhor enquanto ele pode ser encontrado. Invoque-o enquanto ele está perto. A presença de Deus é tremenda, irmãos. Eu já tive experiências, nossa, mas lembrei de uma experiência. Terremoto no Haiti, 12 de janeiro de 2010. Um grupo de missionários, uma comissão de missionários foi enviada para lá. E Mark, um dos líderes dessa comissão, foi até determinados locais. Estava um caos, uma calamidade naquele local. Naquele vilarejo, ele encontra Jean, que perdeu a sua família, que perdeu os seus bens. Jean não conhecia Deus. E aqueles missionários levam alento, uma palavra de esperança, consolo, conforto, alimento. Cuida da saúde física, cuida da saúde mental e também da espiritual. Que eles começam a pregar o evangelho para Jean. Jean não cria em Deus. E a mensagem do evangelho começa a transpassar o coração de Jean. Jean renovado. Porque por meio da igreja, a presença de Deus é vibrante, é gloriosa, é poderosa. E Jean é impactado com a presença de Deus. Jean é inundado com a presença de Deus. Os irmãos vivendo o evangelho, praticando o evangelho, fazendo esse movimento em direção a Jean. E Deus se manifesta por meio do seu povo. A presença de Deus transforma a vida de Jean. John Owen, o teólogo, no seu livro A Obra do Espírito Santo, ele escreve: onde a presença de Deus se manifesta, a alma é renovada, restaurada e levada a um novo começo.
Sua presença é a verdadeira luz que dissipa as trevas, trazendo nova vida onde antes havia desespero. Foi o que aconteceu com a vida de Jean. Foi o que aconteceu com a minha vida antes de conhecer a Cristo. Com a sua vida. Com a sua vida. E hoje pode também acontecer com a sua vida, espiritualmente falando. Queridos irmãos, Deus quer manifestar a sua chuva seródia sobre a sua igreja, sobre o seu povo. Deus tinha prometido a seu povo, Ele fez isso, cumpriu. Joel capítulo 2, no verso 23, a chuva seródia veio sobre o povo de Deus, simbolizada pela presença do Espírito. Deus prometeu, melhor dizendo, prometeu por meio da vida do profeta. E lá no Novo Testamento, em Atos capítulo 2, a gente vê essa promessa se cumprindo. O Senhor Jesus relembrou ao seu servo no capítulo 1, no verso 8: fiquem em Jerusalém, porque do alto vocês vão receber poder. E Deus manifesta seu poder sobre a vida do seu povo, da sua igreja. A chuva seródia de Deus já foi derramada sobre nós. Agora é tempo de frutificar, irmãos, porque a chuva seródia, a última chuva, tem esse papel. É o tempo da colheita, é o tempo de frutificar, é o tempo de dar frutos, é o tempo de expandir o reino de Deus, é o tempo de pregar o evangelho, é o tempo de fazer discípulos, é o tempo de sair entre quatro paredes, é o tempo de alcançar vidas que estão perecendo. E você, nós temos esse papel fundamental de pregar o evangelho, de disseminar essa mensagem, de anunciar a palavra de Deus. Ei, mas para tudo isso acontecer, a gente precisa ter esse recomeço. Conhecer a Deus, prosseguir em conhecê-lo, prosseguir nesse caminho de conhecimento, intimidade e comunhão com o Senhor. A presença dele é garantida. Ele virá se você o buscar. Busca de todo o coração e ele manifestará a sua glória sobre a sua vida. Porque a chuva de Deus já foi derramada sobre a sua igreja, já foi derramada sobre a sua vida, já foi derramada sobre a sua vida, já foi derramada sobre nós. A chuva seródia. Agora é hora de frutificar para a glória de Deus. Bom, Deus não é estável. Ele vem ao encontro de quem o busca. A presença de Deus traz, queridos irmãos, renovação e fortalecimento espiritual. Confie. Sua busca sincera, Deus não a ignorar. Deus não vai ignorar. Sua busca sincera não será ignorada por Deus. Busque a Ele de todo o seu coração. Baixe a cabeça, por gentileza. Senhor, nós agradecemos, ó Pai, pela Tua palavra. Nós temos o desejo, Senhor, de conhecer mais a Ti. Esse desejo foi manifestado pelo Senhor, a Sua graça que se manifestou sobre a nossa vida. E nós queremos conhecer mais o Senhor, prosseguir em conhecer, em mergulhar nesse relacionamento com o Senhor de maneira profunda, para ser um instrumento poderoso, para ser como flecha na mão do Senhor, para ser lançada mundo afora, para disseminar essa mensagem poderosa do Evangelho. Pai, no nome do Senhor Jesus, renova a minha irmã, renova o meu irmão. Senhor, faz vibrar o seu coração de desejo por Ti, pela Tua presença, pela Tua palavra, pelo exercício espiritual, a disciplina espiritual, a prática do Evangelho, a vida de santidade. Pai, no nome do Senhor Jesus, não deixa ele nem ela sair daqui do jeito que entrou, Pai. Mas Espírito Santo de Deus, toca esse coração de maneira profunda,
faz com que o meu irmão e minha irmã deseje ao Senhor de todo o coração e prossiga com esse desejo eternamente para a glória e louvor do teu santo nome. Ou melhor, que esse desejo vá ampliando e aumentando a cada dia para a exaltação do teu santo nome. É o desejo do Senhor se relacionar com a gente. O Senhor nos criou para isto, para se relacionar conosco. E aqui estamos nós na dependência do Senhor. Visita esse coração, visita essa aflição, visita essa dor, visita esse desespero, essa agonia. Visita, Senhor, essa mente, visita esses pensamentos. Visita, Senhor, Pai, aquilo que está trazendo desconforto, inquietude na sua alma, no seu coração, na sua vida. Liberta, meu irmão, liberta, minha irmã. Tira isso, Senhor. Tira isso que está atrapalhando de crescer mais e mais espiritualmente, de ter espiritualidade, de ter profundidade, de ter comunhão, de ter intimidade profunda com o Senhor. Ó Pai, que teu amor continue sendo derramado, Senhor, sobre os nossos corações. Que a tua graça continue, ó Pai, nos envolvendo de maneira extraordinária. Que teu Espírito venha ser pleno em nossas vidas. E que essa semana seja uma semana de vitória, de milagres, de maravilhas, de avivamento em nossos corações. Fome e sede de Ti, da Tua palavra, de comunhão, de unidade e de fazer discípulos para o louvor da Tua glória. Assim nós queremos orar e agradecer por tudo, em nome de Jesus. Amém. Vamos orar? Vamos ficar de pé para a gente adorar? Eu te busco, te procuro, ó Deus. No silêncio tu estás. Eu te busco, toda hora espero em ti. Revela-te. Você pode sair do seu lugar e vir aqui à frente? Vem aqui à frente. Vem todo mundo aqui à frente. Vem aqui à frente. Vem aqui para frente, todo mundo. Vem aqui para frente. Não faça roda, não.